Manhã Cidade. Entrevista. Olha, Renata e ouvintes, hoje é um dia especial para a educação, viu, Renata? Sim. É dia do educador inclusivo, né? Um educador de apoio para as crianças, né, com necessidades especiais. É dia do coordenador pedagógico, hoje também, parabéns a todos. Deixe ele, que ele é coordenador pedagógico. São importantíssimas, né? E hoje, 22 de agosto, é dia dedicado ao folclore. A data foi criada para alertar sobre a importância da valorização de manifestações folclóricas no país. O folclore é um conjunto de crenças, contos, mitos, lendas, músicas, danças e festas populares. Para falar sobre esse assunto, né, e como esse tema é trabalhado atualmente nas escolas, recebemos aqui no nosso estúdio o professor de História e também delegado do Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais de Pernambuco, o David Sebastian, que também é radialista, comunicador, enfim, entre outras habilidades, né, David? Mas é um profundo conhecedor dessa área e a gente vai ter aqui a satisfação de conversar um pouco sobre esse assunto com o David. Bom dia, David, seja bem-vindo de volta a casa. Bom dia, Renata, o costume. Bom dia, Vitor, Lucas, companheiro. Não o conheço, mas... É o Carlos Iu. Carlos? Iu. Né? Mas começar a falar de folclore, a gente tem que entender o que é o folclore. Folclore é uma palavra de origem britânica. Folk quer dizer povo, lore, sabedoria, então sabedoria do povo, né? E aí o termo veio surgir com um jornalista britânico, em 1800 e bolinhas. Aí ele publica no jornal e surge esse tema. 1846. Pronto. E aí é trazido para o Brasil e se transforma folclore, né? Mas a gente pode usar como cultura popular ou cultura tradicional, né? E aqui no Brasil é bem popularizado a história do Saci, né? Foi o primeiro nome que veio na cabeça do pessoal, é o Saci. E muita gente não sabe que o Saci, a história do Saci, ela começa porque a mitologia, né, aqui brasileira, dois deuses da mitologia brasileira, tem um filho chamado Jaci, que ele é que cuida das plantas. É uma criança que cuida das plantas. E aí começa a mistura. Quando os africanos vêm para o Brasil, traz Ossan, que é o orixá das plantas, e os portugueses trazem o gnomo de gorro vermelho. E aí começa a utilizar o nome não Jaci, mas sim Saci. Então é uma mistura das três, os três saberes populares, né? Os três mitos populares. E aí o outro mito popular, bem popular é a mula sem cabeça, que a gente se apropriou de uma cultura hispânico-portuguesa, que a mula sem cabeça ela foi colocada para que as mulheres não tivessem relações sexuais antes do casamento. Se as mulheres tivessem, elas transformavam em uma besta, um cavalo sem cabeça, com a cabeça flamejante, com fogo, né? Ou então, a gente brinca naquela corrida, quem chegar por último é a mulher do padre. E quem é a mulher do padre? É a mula sem cabeça, né? Então, só assim, quando a gente fala em folclore, já vem isso na cabeça, né? Dizer que os mitos, né? As lendas. Mas não é só isso. É religiosidade, é dança, é comida, é um leque de saberes populares. Eu me lembrei aqui, Renata, do Curupira, lembrei da Caipora. Curupira que tem os pezinhos para trás. Né? Inclusive, José de Anchieta, ele escreve sobre o Curupira, né? O Curupira. Caipora, deixa eu ver quem... Tem a Yara. A Yara. Comadre Florzinha. Comadre Florzinha. Eu tenho medo, Comadre Florzinha. Como é o Comadre Florzinha? Se o assovio estiver perto, é porque ela está longe. Está longe, E se estiver longe, é porque ela está perto. E você não pode chamar 3 vezes, né? 3 vezes. É que faz a trança na crina dos cavalos, né? Eu passei por uma... Tem a história do boto cor-de-rosa também. Do boto, é mais um mito paraense, né? Eu passei por uma da Comadre Florzinha aqui próximo ao Alto do Morro. Eu trabalhava como agente de endemias e aí eu no meio do mato andando, cheguei numa casa, fiz o trabalho, quando eu tava saindo, o rapaz perguntou, tá com medo? Eu disse, de quê? Eu fui dar com Comadre Florzinha e eu não tinha falado pra ele, né? Aí ele disse, não se preocupe, já coloquei o fumo dela. Mas o povo acredita ainda, né? Então esse mito tem que botar doce, né? Bota doce, bota fumo, o munguzá, o mingau, né?
Então o povo acredita ainda nisso. É verdade. Eu estava lembrando, Renata, também, cada cidade tem a sua, né? Mas quando eu era criança eu ouvia muito falar sobre a história do homem do saco. O Papa Figo. O Papa Figo, essas histórias também. A loira do banheiro. Tudo isso são banheiro. mitos que se transforma no folclore. Né? Se transforma como popular. O povo, todo o povo, o mundo inteiro tem folclore. Né? Basta você... São essas histórias que são contadas, Isso. vão passando de geração para geração. E aí você falou do boto, os festivais de folclore é a preservação da cultura, né? Por exemplo, tem um grupo do Pará que ele dança a lenda do boto. Então, o que era a lenda do boto? O boto, ele se transforma num homem bonito, sai, né? Vai em busca das mulheres, encanta as mulheres, ou leva elas para morrer afogada, ou então engravidam elas. Então, é a beleza disso. Então, tem um grupo que dança isso. Então, o que eu posso dizer assim, o erro da escola é que a gente aprendeu, vou falar a gente porque é da nossa época, a gente aprendeu só mito, né? Quando a gente fala de folclore, eu estava dando aula ontem, aí quando recebi o convite, eu fui dar aula à noite, e aí tem um mural, 22 de agosto, dia do folclore. E aí só bula sem cabeça, saci pererê, a pintura, né? Mas esquece justamente. E a diferença, David, de mitos e lendas? O mito vem de mitologia, né? E a lenda é algo criado em cima de uma mitologia. Por exemplo, a minha religiosidade, do qual eu faço parte do Candomblé, ela foi mitificada, ela foi criada como um mito, né? Pela não aceitação. Então, por exemplo, tem retrato em Iemanjá como uma sereia, mas a sereia não, Iemanjá não é sereia. A sereia ela vem de outra mitologia, ela vem da Europa, né? E aí ela é retratada dessa forma. Então, infelizmente, uma boa parte também da intolerância religiosa que surge é porque foi tratada como lendas, como mitos, né? Eles foram mitificados. Quando a gente aprende mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia romana, a gente está aprendendo como são as religiões das primeiras civilizações, religiões politeístas. Mas quando parte para a africana e para a brasileira, a gente não aprende. Né? Aí surge a Lei 10.636, que aí obriga o ensino da cultura africana e da cultura indígena nas salas de aula. Mas a gente está falando também sobre forró, chachado, baião. Estamos falando das nossas músicas e do nosso jeito de dançar, né? Que é muito particular, né? Não, você vai pegar, por exemplo, a gente fala do São João. Nós esperamos o ano todo pelo São João. O São João não é nada mais, nada menos do que uma grande festa folclórica. Né? Ou deveria ser, né? Ou deveria ser. Tirando o parte de eventos, que ali o grande polo, que é um festival de música. Um festival de música, a realidade é essa. Mas você passa o pórtico do São João, você começa ali, ó, banda de pífano, Sim. Né? Aí tem a rezadeira. Inclusive, a rezadeira, ela tá entrando em extinção. Antigamente você tinha, eu tô com mal olhado, vai na rezadeira com um raminho lá né, e ele reza. Hoje em dia não tem mais essa prática. Hoje em dia é difícil você encontrar alguém que reze. Então ela está morrendo. Então essa cultura, ela está morrendo. Carpideiras também, né? Como? As carpideiras, aquelas mulheres que iam prantear um defunto, que não era delas, né? Não era delas, conhecidos como as choradeiras também, né? Isso. Que aí já vem também numa parte mexicana da história. No México acontece muito isso. Que inclusive tem a lenda, né, da Llorona, né, que era a mulher que chora pelo marido. O marido vai e não volta. E aí surge justamente as Lloronas no México, que no Dia dos Mortos elas choram pelos defuntos que não é delas. Coisa boa, né? Muita coisa. muita coisa. História. Ô, David, e nas escolas hoje, né? Como é que o público dessa geração recebe esse conteúdo? Dessa geração do digital, do moderno, do tudo muito rápido, da tecnologia, qual é o olhar dessas crianças e adolescentes de hoje em relação a esse tema? Renata, é difícil, né? Pelo avanço. Muita gente fala que o folclore, a cultura está morrendo, mas ela não está, certo? Vale lembrar, a gente vai passar aqui para o Caruaru, o Festival Pernambuco, meu país, que é um grande festival folclórico. Né? E é perfeito. Apesar dos shows, do festival de música, mas tem a parte cultural, e aí você conhece... o segundo palco, a gente aproveita aqui, tá? Que não tem só o palco principal, tem um palco que é de cultura popular, que é maravilhoso, que tem manifestações culturais do estado inteiro, e é muito gostoso de assistir. É durante o dia, dá para levar a criança, dá para levar os pais, os avós, é muito gostoso.
E aí a gente sente essa dificuldade. Por quê? Porque ainda está impregnado na cabeça dos nossos estudantes que folclore é só Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira, é só isso. Não, como você falou, é o dia do coordenador pedagógico, cabe ao coordenador pedagógico ele dividir. Isso é uma sugestão. 6º ano trabalha os mitos e as lendas, 7º ano dança, 8º ano culinária, 9º ano religiosidades. A religiosidade também é cultura popular, é folclórica, né? Não estou falando de igrejas, nem de templos, mas sim da forma que eles tratam. Por exemplo, em São Paulo, no interior de São Paulo, eles têm uma devoção muito grande para São Benedito e eles dançam para São Benedito. Já no interior de Minas, uma devoção imensa para Nossa Senhora do Rosário. E aí eles fazem a coroação todo ano de idosas que são consideradas rainhas do Congo, né? Então, a forma de se trabalhar, ela pode ser adaptada, mas ela tá difícil de se trabalhar em sala de aula, né? Mas a adaptação, ela tá aí, o escambo, né, a troca, de dizer assim, tu vai dançar o passinho, mas primeiro dança um coco. Né? Vai ensinar o que é um coco, mas tu também vai dançar um passinho ali. E às vezes a própria música moderna, eles utilizam das músicas tradicionais. Eu vou citar o funk. O funk, a batida do funk, ela vem do candomblé. A batida do funk é a ramunha do candomblé. Então quem é do candomblé quando escuta a batida, é a batida do funk. Então o samba também, né? O samba também deve muito. O samba bebe muito da religião de matriz africana. E aí eu me espanto, porque eu participei quarta-feira da 18ª Semana do Patrimônio Vivo de Pernambuco, né? E aí foi o tema educação. E tava uma apresentação linda dos maracatu rural lá em Nazaré da Mata. E aí, do nada, veja, você fala de educação, a professora sai da sala de aula e diz assim, tem como vocês ir para ali não? Tá fazendo zoada. Ai, Jesus. Na minha concepção era, venham ver a cultura da cidade de vocês. Aprenda um pouquinho da cultura da cidade de vocês. Ai, gente, que bola fora. É triste, foi uma bola fora dela. Né? E todos os professores ficam olhando assim, como dizem, meu Deus, né? Onde a gente vai parar? Mas a cultura popular não está morrendo. E aí o desafio é tornar isso atrativo para essa geração, Para né? essa geração, É verdade. Tem umas histórias, Renata e David, que chamam muita atenção. Tem um pequeno distrito, acho que em Bonito aqui, que ainda existe uma tradição sebastianista. Veja o que é isso. A exemplo da lenda do rei Arthur, os portugueses também têm uma lenda parecida, que era o rei Dom Sebastião, que era muito jovem, foi para uma batalha de Alcácer Quibir, e lá, acredita-se que ele morreu, mas nunca se encontrou o corpo. E os portugueses imaginavam que o rei voltaria. E como, hora ou outra, a gente sempre vive uma crise, quando você está na crise, você espera que volte, aquele rei volte para nos ajudar e nos salvar. A salvação, né? Veja, bem distante, tá? Tivemos aqui uma manifestação sebastianista em Bonito. E até hoje, nesse distrito, essas pessoas ainda guardam essas lembranças, né, e ainda falam sobre esse assunto. Então, assim, esse saber, ele precisa ser preservado. E quem preserva esse saber são as pessoas. Se os alunos, né, se a população não for sensibilizada para isso, você pode perder uma história como essa. A exemplo de, por exemplo, a pobreza vocabular. O exemplo, por exemplo. Mas, enfim... você pode perder o saber da montagem de uma vestimenta de maracatu, que é algo que só algumas poucas pessoas ainda sabem costurar para fazer daquela forma, ou um prato típico específico que, se não for passado, se não for ensinado, ele pode se perder. Né? Então, Por isso, Vitor, né? Essa discussão é importante. Existem as leis de incentivo à cultura, né? Existem as leis dos patrimônios. Patrimônio vivo. Aqui em Caruaru nós temos vários patrimônios vivos. Temos, né? O boi. Temos o boi tiratema, que recentemente foi patrimônio vivo de Pernambuco agora, né? Entre outros mestres. A exemplo dos mestres do Alto do Moura, né? E como é que eles passam? É oralmente. Então, a partir do momento que eles vão, é o que eu estou falando das rezadeiras. A partir do momento que as rezadeiras elas estão indo embora, não está ficando ninguém no lugar. Então, a partir do momento, elas vão virar uma lenda. Ô, David, é possível levar, então... esses mestres ou os próprios fazedores de cultura para conversar com os estudantes, isso sim, claro, traz o resultado. Aí se procura-se a Fundação de Cultura, no caso aqui no município, se procura a Fundação de Cultura. A Fundação de Cultura, eles encaminham os mestres para fazer oficinas, para apresentar um pouco do seu ofício, né? E aí é uma conversa que é onde eu falo. Existe o desinteresse,
Mas quando eles começam a conversar e ver aquela experiência de vida, desperta neles. Porque é tudo muito interessante. É muito interessante. É onde, por exemplo, no festival, ano passado teve um cortejo de maracatus, de bois aqui em Caruaru, e muitas vezes, muitos ficavam se perguntando o que é isso, o que é aquilo. Então, gera o gatilho do interesse de procurar. E aí é quando as pessoas se interessam, procuram os grupos de dança, exemplo do Floi Barro, do Ori, as quadrilhas juninas daqui da cidade. Por quê? Porque são os fazedores de cultura, né? E estão preservando a cultura. Eu acho muito bonito o som do violino, mas acho mais bonito ainda o som da rabeca. Sim, Né? maravilhoso. E nem todo mundo sabe tocar e fazer o instrumento, né? Na verdade, é uma força-tarefa coletiva, né? Recentemente, há alguns anos, a gente viu um problema no Alto do Moura da especulação imobiliária, né? Os imóveis ficando tudo muito, muito caros, não tinham terrenos, né? O aluguel caro. E aí as novas gerações, os filhos dos artesãos, né, estavam se casando e não estavam mais ficando no Alto Moura porque não tinha como ficar, né? Porque estava tudo muito caro. E aí eu lembro que teve uma discussão na época e como isso deve realmente passar, né, por todas as esferas, para que a gente tenha sempre viva essa história, porque é a nossa história, a nossa origem. É quem nós somos, né? É o que os nossos avós, bisavós contavam. Isso é muito gostoso, né, David? Não, com certeza. É o que a gente se fala, é o passar de pai para filho, né? E a gente vê muito isso aqui no Alto do Moura, os artesãos passando os seus ofícios para os seus filhos, né? E aí a migração, como você estava falando, Renata, infelizmente começou a afastar, né? E afasta essas pessoas dos ofícios tradicionais que seus pais aprenderam com os avós, com os bisavós, enfim. Mas tem que haver uma valorização da cultura popular. Muito bem. David Sebastian, professor de História e também, né, delegado do Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais de Pernambuco. Eu aproveito para mandar um abraço para Socorro. Marcel, né? Socorro é presidente de honra, né, do CIOF, né, e para Marco Antônio, que é o presidente nacional também. David, muito Inclusive, obrigada. O CIOF vai estar lançando, o Vitor falou, vai estar lançando um livro de culinária das comidas tradicionais das regiões do Brasil, né? Então, logo, logo vai estar saindo aí o livro sobre a culinária brasileira, que também é cultura, que também é folclore. Isso é bom demais, Renato. A história da alimentação é... Eu amava essa época na escola. Eu amava, eu dançava tudo, olha. Sim. Você sabe o que está se tornando um patrimônio cultural, folclórico brasileiro? O PF. O prato feito, né? Prato feito, feijão, arroz, a proteína, a carne, está se tornando um Eu fui no Chile, o PF lá é o alô pobre. Que é o arroz, batata e ovo. Em Portugal... Arroz, batata e ovo. Em Portugal, se você quiser uma fórmula assim, barata, você vai... É como se fosse um sanduíche, mas é sanduíche com carne. Eles chamam prego. É prego, ou prego no pão ou prego no prato. Veja, cada lugar tem seu folclore, né? David, obrigada. Eu que agradeço, precisa Você sabe que a casa é sua. Tá certo? Obrigado, David. Obrigado. Um cheiro. Olha, antes de encerrar,